Boa tarde. Agora eu tô vendo. Fabiano, Thiago, tudo bem? Agora tô vendo todo mundo online, pessoal. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é o terceiro episódio da nossa minissérie de 4 episódios de webinar. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o gerenciamento de risco e dinheiro, tá? No mundo de trading, o gerenciamento de risco e dinheiro, se não é a coisa mais importante, ela está muito próxima à coisa mais importante aí do trading. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gerenciamento, para que vocês, enfim, consigam estar aplicando esse gerenciamento no dia a dia de vocês, ok? Lembrando, pessoal, tentem utilizar o Google Chrome, tá? Porque ele funciona melhor com esse software, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Perfeito. Estão vendo minha tela, pessoal? Todo mundo vendo a minha tela? Estão conseguindo ver, gente? Opa, perfeito. Estão vendo aqui que está todo mundo vendo a tela, né? Pessoal, antes de qualquer coisa, primeiro, leiam aqui o aviso de risco. Tá? A gente sabe que trading envolve um certo nível de risco e vocês têm que estar conscientes disso. Então, por favor, deem uma lida aqui no gerenciamento, no aviso de risco, enfim, para a gente prosseguir, ok? Lembrando, esse é o terceiro episódio. Sexta-feira que vem, mesmo horário, 14 horas, vamos ter o último episódio dessa série de 4 episódios, tá? Na semana que vem, iremos falar sobre opções binárias, tá? Algumas estratégias para opções binárias, perfeito? Bom, vamos lá para o assunto, enfim, da nossa apresentação aqui. Tá todo mundo ouvindo? Ok. Todo mundo vendo a tela? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é o gerenciamento de risco. Tá? Tem muita gente que, às vezes, confunde o gerenciamento de risco sendo o gerenciamento do capital. E eles andam de mãos dadas, tá? Mas a gente vai entender a diferença do gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro. Tá? Tô vendo aqui no chat também, pessoal, todos os webinars, eles vão ficar gravados, tá? Para quem não conseguiu participar ao vivo, e será enviado por e-mail num prazo de 7 a 9 dias. Então, fiquem tranquilos. Quem, por acaso, não conseguir ficar até o final, fica gravado e vocês recebem, tá? Mas podem ficar tranquilos aí que vocês se cadastraram. Se vocês se cadastraram com o e-mail da Contake Option de vocês, vocês recebem o reprise, tá? Então, vamos lá. Quais os benefícios de fazer um gerenciamento de risco e de dinheiro? Isso parece muito, muito óbvio, mas a gente vai aprofundar o porquê que é interessante e é importante fazer esse gerenciamento de risco, ok? Vamos falar de outro ponto muito importante, que é a diversificação do portfólio, gente. Diversificação do portfólio é extremamente importante no gerenciamento de risco, né, e de capital, inclusive. Vamos falar de uma estratégia secreta, tá? Quem sabe, quem já está no mercado há 1 ano, 2 anos, com certeza já pesquisou, já deve ter ouvido falar. Mas para quem está começando agora, eu vou mostrar essa estratégia para que vocês possam testar, enfim, na conta de treinamento, ou testar na conta real, enfim, caso vocês se sintam confortáveis, tá? Então, vou explicar bem detalhadamente como que funciona essa estratégia. E vamos falar sobre os ativos, enfim, que vocês podem tentar negociar
nessa questão também da diversificação do portfólio. Quais são os prós e os contras de cada tipo de cada classe de ativo, de cada tipo de ativo, para vocês entenderem um pouquinho melhor neste sentido, ok? E, como o de costume, nós vamos para o final, para as perguntas e respostas. Todas as perguntas, pessoal, que vocês tiverem relacionadas ao tema, me coloquem aqui no chat, tá? Eu estou lendo o chat agora, então podem estar me mandando aqui tudo que for relacionado ao tema, tá, pessoal? Então, gerenciamento de risco e capital, ok? Bom, vamos lá. Tá, primeiro, gente, o que vocês entendem com gerenciamento de risco? O que é para você fazer um gerenciamento de risco? O que significa? Você está colocando um valor X que você iria ter disponível para arriscar. O que é o gerenciamento de risco para você, atualmente? O que você sabe sobre o gerenciamento de risco? Tá? Então, é importante a gente entender que o trader, para que ele possa se manter conectado com as suas expectativas a curto, médio e longo prazo, ele precisa ter gerenciamento de risco, ok? Então, é algo para te manter com o pé no chão e conectado aí com as suas expectativas, certo? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa ter para conseguir fazer um gerenciamento adequado, tá? Primeiro, nós temos que fazer o gerenciamento do risco, perfeito? Que a gente já vai adentrar nos pormenores aí do que é o gerenciamento de risco. Segundo, nós temos que fazer gerenciamento do dinheiro, ok? A gente também vai aprender como fazer o gerenciamento do dinheiro. E vamos aprender uma estratégia, tá? Uma das muitas estratégias que já existe no mercado, que eu não vou dar spoiler, então tem que ficar até o final para vocês estarem acompanhando aí como que funciona essa estratégia, tá? Estou vendo aqui, gente, estou compartilhando no chat, tá? O link aí do segundo episódio. Então, quem quiser assistir, enfim, o segundo episódio, dá uma olhada aqui no chat que o moderador está compartilhando, tá? Então, vamos lá. Gente, me digam, que estratégia que vocês acham que é a estratégia secreta? Quero ver se alguém acerta aqui no chat. Vamos ver. Quero ver se alguém vai chutar certo essa estratégia. Vamos ver se vocês conhecem aí o mercado. Depois tô aqui de olho, tô vendo se alguém acerta aqui o chat, tá? Bom, o gerenciamento de risco, gente. Mesmo a gente tem que ter consciência de todo dia que a gente vai negociar, não vai ser um dia bom e às vezes não vai ser um dia ruim. Então, nem todo dia é bom, nem todo dia é ruim. A gente tem que ter consciência nisso e ter o pé no chão nesse sentido, ok? Estou vendo aqui já o pessoal falando de algumas estratégias, reversão, não sei. Vamos ver o que vai ser. E aqui, o que é o gerenciamento do risco, tá? E o gerenciamento do dinheiro, ok? Bom, o gerenciamento do risco, pessoal, diz mais respeito a você ter o controle da sua questão emocional, ok? Então, ter um número específico, ter anotado o seu gerenciamento. Uma coisa que ajuda muito no gerenciamento de risco é você manter um diário, pessoal. Não é nada, pode ser um diário até virtual, um diário físico, enfim, e anotar as suas operações, anotar, ter definido um objetivo de lucro no dia e também um limite de perdas no dia, ok? Então, um exemplo, que eu costumo muito falar desse exemplo com os meus clientes no dia a dia, tá? Quanto que você quer fazer de lucro hoje? Claro, gente, vamos considerar que a gente está falando de um número realista, tá? Porque, obviamente, eu também quero ter 1 milhão de lucro todo dia. Só que isso não é realista, tá?
digamos, para um trader ter 1 milhão de lucro por dia, ele tem que ter um capital gigantesco para conseguir até arriscar determinado valor para ter esse retorno, tá? Então, vamos considerar aí um gerenciamento pé no chão, algo que seja possível de alcançar diariamente, tá? Então, R$200, quero fazer um lucro de R$200 por dia, tá? E o meu limite de perdas é R$100, ok? Então, tenha definido, anota esse número no papel, isso ajuda muito, gente. Vocês se manterem no caminho correto, sem deixar suas emoções influenciarem, ok? E assim, no gerenciamento do seu dinheiro, você tem várias ferramentas que você pode estar utilizando, tá? Tem o trailing stop, tem definir meta, lucro, fechamento automático de posições, vocês tem muitas ferramentas que podem auxiliar vocês, tá? É uma questão que muita gente, tá? Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu tenho muitos clientes, tá? Então, o meu cliente está lá há 6 meses, começou há 6 meses na plataforma. Eu ligo para o meu cliente e ele fala, Isabela, vou desistir. Por quê? Tá. Por que você vai desistir? Ah, porque eu não consigo ter lucro, eu só perco, só quebro banca, enfim, meu cliente me fala isso. O que eu pergunto? Tá, mas fulano, você entrou na plataforma e você simplesmente perdeu todo aquele valor que você tinha ou você teve lucro? Não, Isabela, eu tive lucro. Eu tive lucro e quis investir mais, fazer mais, enfim, e perdi. Tá? Isso é um dos maiores problemas que atualmente eu sinto dos meus clientes, tá? Então, o que acontece? O meu cliente, ele consegue, ele tem lucro, mas ao invés de fazer o saque, ele acaba perdendo aquele lucro, tá? Continua querendo investir, enfim, tá, né, não consegue ter consistência, não consegue resgatar aquele lucro que ele tem, tá? Gente, eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando que tá travando um pouco a live. Para vocês, vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem, gente, ou tá travando? Estão conseguindo ver minha tela? Utilizem o Google Chrome, tá, pessoal? O Google Chrome, ele é melhor aqui nesse software, ok? Só me confirmem se tá travando, enfim, para todo mundo, ou vocês alguém está conseguindo ver normal? Ah, já normalizou, já vi aqui, Antônio. Perfeito. Bom, vamos lá, gente. Geralmente, olha só, aqui a gente até tem alguns clientes que preferem fazer esse gerenciamento de 2% a 5%, tá? Quando os meus clientes me pedem sobre gerenciamento, eu sempre falo, faz um gerenciamento utilizando 1%, no máximo 2%, tá? Que é um número super conservador nesse sentido, tá? Tem muitos perfis de traders nesse sentido. Tem um trader que é muito mais agressivo, tem trader que é menos agressivo, que é mais cauteloso, enfim. Então, vocês têm que ter algo que seja saudável para vocês. Tem que ter uma porcentagem que seja saudável para vocês, para o saldo de vocês, tá, gente? Então, um gerenciamento entre 1% a 5%, enfim, eu geralmente falo 1% a 2%, tá? Só para ter essa margem, enfim, caso seja um dia péssimo de negociação, tá? Como a gente sabe, como eu sempre falo para os meus clientes, nem todo dia é bom, nem todo dia é ruim. Então, é uma questão de ter esse equilíbrio para que você consiga criar consistência e longevidade, ok? Bom, qual que é a diferença, tá? Entre você fazer, por exemplo, o gerenciamento de dinheiro e de risco. Eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos, para que vocês, enfim, consigam entender um pouquinho mais sobre essa questão do gerenciamento.
Tá? Por que é mais importante você ter você ter esse gerenciamento utilizando porcentagem, tá? Você ter os seus investimentos baseado em porcentagem do que em dinheiro, ok? Então vamos lá. Olha só o exemplo aqui de João e da Maria. Nós temos aqui o João com um capital de $100, tá? E o João, ele vai aqui e faz $10 por negociação. Como que ele termina? Por exemplo, se foi um dia péssimo, tá? Vamos considerar que foi um dia péssimo, ele perdeu todas as negociações. Então, ele vai conseguir fazer 10 negociações, ok? E é isso. Olha só a chance que a Maria tem de conseguir uma recuperação aqui. Tá? A Maria tem um capital de $100 e ao invés de usar R$10, ela usa 10% por negociação. Tá? Por que isso é mais benéfico? Por que a Maria tem mais chances de eventualmente recuperar, se for um dia péssimo, enfim, por que ela tem mais chances de recuperar esse valor? Porque ela está investindo em porcentagem, tá? Então, por exemplo, a Maria colocou 10% aqui, cada negociação. Obviamente, a primeira negociação foi de $10, tá? A Maria não teve sucesso nessa negociação. O saldo dela passou a ser $90, ok? Ela colocou 10% novamente de $90, ok? $9 agora. Maria não teve sucesso, de novo. Saldo dela foi para $81. Ela vai pôr 10% desses $81. Entende que o valor ele vai diminuindo, tá? A cada perda, o valor da ordem em si, ele vai diminuindo, porque a gente está considerando a porcentagem do capital restante lá no saldo dela, tá bom? Olha só quantas chances mais ela teve para conseguir recuperar esse valor, utilizando essa questão da porcentagem do capital, ok? Ela pode fazer 44 negociações, ela teve 44 oportunidades de eventualmente recuperar esse capital, ok? Então, por isso, a gente já vai ver um exemplo claro, tá? De como ter definido o gerenciamento por base em porcentagem. Aqui a gente está falando de gestão de dinheiro, tá? Isso é gestão de dinheiro, ok, pessoal? Vamos ver aqui esses dois cenários, tá? Então, aqui a gente tem um cenário extremamente positivo, tá? Para o trader verde e para o trader vermelho. Então, aqui eles fizeram 10 negociações cada, tá bom? 10 negociações vitoriosas, tá? Ou seja, um cenário extremamente positivo. Só para vocês entenderem um pouquinho mais justamente sobre essa questão de juros compostos, tá, pessoal? Juros sobre juro. Todo mundo, todo brasileiro já conhece essa questão de juros sobre juro. Então, vamos entender como que isso pode ser benéfico para a gente, tá? Bom, só conferir aqui se está todo mundo ouvindo, vendo. Novamente, utilizem Google Chrome, pessoal, que funciona melhor com esse software. Ok? Bom, vamos lá. A gente tem o trader verde, que ele está investindo 3% do capital, tá? Do saldo. E a gente tem o trader vermelho, que ao invés de escolher uma porcentagem, ele está escolhendo investir em valores numéricos, ok? Em moeda, em espécie, perfeito? Bom, vamos ver aqui o cenário. O trader verde, ele investiu 30, ok? Teve um dia ótimo, ganhou. Tá? A primeira negociação, ele ganhou. Ao invés dele vir aqui e colocar 30 de novo, o que ele fez? Ele pegou 3% deste valor aqui, ó, dos 1.030. Ao invés de só colocar os 30, ele colocou 30,90, ok? Então, ele está considerando os 3% em cima do valor do saldo dele. Bom, teve de novo sucesso, ok? Então, o que ele vai fazer? Novamente, 3% em cima do saldo, investiu, ok? Ó, vocês vão ver que esse valor, ele vai aumentando cada negociação, tá?
olha aqui o resultado dele no final. No final do dia, ele teve esse resultado. Tá? O mesmo cenário agora para o trader vermelho. O trader vermelho não fez a questão do juro sobre juro, não fez a questão do juro composto. Tá? Ele decidiu que ia investir $30 cada negociação e é isso. Então, ele foi. Também teve um dia ótimo, teve 10 operações vitoriosas, tá? Aqui não teve segredo nenhum. Investiu 30, teve sucesso, investiu 30 novamente, teve sucesso, não mudou, tá? Esse valor não foi crescendo, enfim, a cada operação. Olha só, gente, a diferença de lucratividade que esse trader vermelho aqui deixou de ganhar, por não ter feito essa questão de porcentagem, de juro composto, tá? Diferença de 43,92. Então, considerando, gente, essa estratégia de utilizar uma porcentagem do seu capital é muito importante. Vocês, quem não usa atualmente, deve considerar, até pode fazer teste lá na conta de treinamento, ver como que se sente utilizando essa questão de porcentagem de saldo, ao invés de um valor monetário, tá? De um valor X monetário, tá? Bom, olha só também o segundo cenário aqui, muito negativo, tá? Foi um dia péssimo de negociações, 10 negociações e perdeu todas. Então, vamos ver esse cenário aqui, só para vocês entenderem também a diferença. Se foi um dia ruim, o seu prejuízo ele pode ser menor, enfim, se você tem essa estratégia de porcentagem de capital, ok? Gente, eu estou vendo aqui o chat, tá? Estou vendo aqui algumas perguntas já. É importante que, se vocês tiverem perguntas sobre esse tema do gerenciamento de risco, vocês podem estar me falando aqui no chat, que no final eu vou discutir, enfim, algumas das perguntas, ok? Vamos voltar aqui para o nosso cenário. Olha só, de novo, eu gosto de detalhar bem para vocês entenderem só essa questão, essa matemática. Às vezes parece simples para alguns que já têm bastante conhecimento, mas para quem está começando agora, isso às vezes é importante estar mencionando e explicando detalhadamente como que funciona, ok? Bom, então vamos lá. 3%, tá? Um cenário aqui muito ruim. Esse segundo cenário aqui, foi um dia muito ruim de negociação, perdeu todas, tá? O trader verde veio aqui e investiu 30. Ele não teve sucesso, ok? O resultado do saldo dele ficou 970. O que ele vai fazer? Ao invés de investir 30 de novo, ele vai investir 3% dos 970, ok? Então, diminuir um pouquinho o valor, ok? Então, ficou aqui, 29,10. De novo, investiu esse valor, teve uma perda, ok? O que acontece? Ficou com um saldo de 940,90. Ao invés de colocar 30, vocês podem ver como que o valor ele vai diminuindo ao longo das negociações que esse trader foi fazendo, tá? Porque cada perda que ele teve, ao invés de colocar mais 30, ele colocava 3% do saldo, ok? Nós temos aqui o segundo caso, pessoal, do trader vermelho, ok? O trader vermelho, ele continuou aqui com os $30 dele, investindo em cada negociação com esses $30. Então, investiu, perdeu, ficou com 970. Foi lá e investiu de novo 30. Vocês podem ver que o valor dele é constante aqui. Olha só a diferença, de novo, aqui no final desse saldo, dessa negociação. Esse trader que estava negociando com esse gerenciamento, utilizando 3%, ele saiu com um prejuízo menor do que o trader que estava negociando com valor monetário, tá? Com essa unidade de moeda, essa unidade de dólar, tá? Esses $30. Então, só para vocês entenderem que é uma matemática relativamente simples, que pode ajudar vocês no dia a dia a ou aumentar, ter um pouco mais de lucro, ou eventualmente ter um pouco menos de perda, ok?
Então, essa questão justamente dos juros compostos é algo que vocês podem estar fazendo aí no dia a dia para tentar ajudar vocês no gerenciamento de dinheiro, tá? Isso não é gerenciamento de risco, é gerenciamento de dinheiro, que é um pouquinho diferente, tá? Quais que são os benefícios, tá? De você... Parece um assunto muito... Parece que é muito redundante você falar de ter os benefícios, enfim, de fazer gerenciamento de risco. Mas com o gerenciamento de risco, você consegue ter essa longevidade no mercado de trading, tá? Então, eu falo muito para os meus clientes, gente. O segredo desse mercado, o grande segredo, não existe uma fórmula mágica, não existe uma bola de cristal, enfim, que vai te dar a direção de determinado ativo. O grande segredo é você ir devagar e sempre, ok? Seguir esse gerenciamento de uma forma que você consiga manter os pés no chão, tá? Isso é muito importante. Obviamente, é muito importante a gente sonhar, mas, neste caso, gente, quando a gente fala de dinheiro, investimento, a gente tem que ter o pé no chão. Então, a gente tem que definir algo que seja realista para nós. Tá? A minha realidade é totalmente diferente da realidade de vocês. Tá? Então, tem que ser isso para todo mundo, entende? Então, tem que colocar, tem que ter um número escrito no papel, enfim, para vocês olharem aquele papel e dizer, é isso, tá? Eu entendo que é uma das partes mais difíceis, porque isso é muito psicológico, é muito emocional, mas quando a gente fala de investimento, gente, a gente está falando de um mercado sem emoção, a gente está falando de uma máquina, de uma inteligência, enfim, artificial, a gente não está falando de outro ser humano. Eu entendo muito que eu tenho muitos clientes que me falam, olha, Isabela, fiquei com raiva, queria me vingar do mercado, fui lá e coloquei todo o meu saldo. Não é assim, gente. Não é assim, tá? Então, tem que ter o gerenciamento e o grande segredo é devagar e sempre, ok? Isso é um problema de 90% dos traders, gente. Então, por isso que é um tema muito importante que vocês foquem, tá? O que eu costumo falar muito para os meus clientes? O gerenciamento, a análise técnica, você aprende. Você aprende a usar indicador, você aprende a ler gráfico, você também consegue aprender a ler notícia de mercado, entender cenários econômicos, isso tudo você aprende, ok? Agora, o gerenciamento de risco, que depende das suas emoções, é algo que isso já está com você há anos, então é algo que você, aos poucos, tem que tentar mudar dentro de você. Então, o gerenciamento, ele envolve muito a parte emocional, muito essa questão da gente traçar uma meta, traçar um objetivo e seguir esse objetivo, tá, gente? Não só no trading, tá? Vamos colocar na nossa vida pessoal mesmo. O que eu quero fazer daqui uma semana, tá? O que eu quero fazer daqui um ano e o que eu quero fazer daqui 10 anos, ok? Então, para que você tenha consiga seguir o gerenciamento, tem que ter um planejamento, tá? Então, o que funciona para você, por exemplo, para mim funciona muito bem eu anotar, fazer uma lista das coisas que eu tenho a curto, médio e longo prazo, entende? Isso me ajuda a visualizar. Às vezes, essa visualização dos meus objetivos, das minhas metas, me ajuda a cumprir, tá? Então, eu tenho vários clientes também que me falam, olha, Isabela, eu tenho lá o diário, eu anoto todo dia as minhas operações, estou seguindo o gerenciamento certinho. Gente, e isso é algo que você tem que fazer todo dia, tá? Porque muitas vezes eu também vou lá, dou uma sessão de treinamento para o meu cliente sobre gerenciamento de risco, vai um mês certinho, segue certinho o gerenciamento, na próxima semana, pum, saiu do gerenciamento, tá? Então, eu entendo que é complicado, eu entendo que é difícil, eu entendo que tem várias emoções envolvidas, enfim, mas é algo que tem que ser feito todo dia, tá? Isso tem que virar uma rotina, tá? Tem que ser algo que vocês todo dia tenham isso em mente. Qual que é a sua rotina, ok? Tentar inserir, por exemplo, esse tipo de gerenciamento numa rotina que você consiga
tá seguindo todo dia, tá? Por exemplo, ou de segunda a sexta, tem que considerar o trading, gente, como um trabalho mesmo, tá? Então, o que você percebe, tá? Que te auxilia no dia a dia? Por exemplo, se você negocia de tal horário até tal horário, é melhor para você? Porque às vezes tem gente que passa o dia todo ali na frente da tela e acaba perdendo, digamos, a noção de tempo. Então, é necessário ter essa rotina para que vocês consigam ter essa longevidade neste mercado, tá? E números. Então, a gente está falando de algo muito pé no chão que é preciso para que você consiga sobreviver neste mercado, ok? César, estou vendo aqui a sua pergunta. Então, onde que vocês podem anotar nesse caderno, tá? Esse diário? Pode anotar, sim, data, valores, qual que era a sua meta, qual que era o seu stop loss. Então, deixa lá anotadinho. Quero fazer um lucro de 200, meu limite de perdas é 100. Anota. Conseguiu fazer os 200? Sai do mercado. Sai do mercado, tá? Isso é muito importante, gente. Porque eu tenho certeza, gente, sinceramente, eu vou perguntar aqui para vocês. Vocês, desde que entraram na plataforma, vocês nunca tiveram lucro? Vocês simplesmente depositaram e perderam todo o valor? Ou em algum momento você teve lucro? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui conseguiu fazer lucro em algum ponto, tá? Conseguiu fazer lucro, mas no momento de, ao invés de sacar esse lucro, enfim, resgatar esse dinheiro, não. O que você fez? Você foi lá e investiu de novo, tá? Achando que ia conseguir fazer mais, que ia né, fazer, enfim, multiplicar. Enfim, gente, bateu a meta, sai do mercado, tá? Eu estou vendo aqui várias pessoas aqui no chat me falando. A maioria, gente, uma grande maioria conseguiu fazer lucro. Conseguiu fazer lucro. Mas devolveu o dinheiro para o mercado. Então, não é que você não consegue fazer lucro. Você consegue, você viu que você consegue. Então, por que você não saca esse lucro? Entende? Então, isso é um ponto muito importante que é necessário justamente você ir devagar e sempre tendo em consideração, né, essa questão, às vezes, da ganância. Eu entendo que o papel do dinheiro na vida de cada um, só cada um sabe, né, onde aperta o sapato. Então, a questão é devagar e sempre. Basicamente, é essa a ideia que vocês têm que ter no trading, tá? Vamos dar sequência aqui. Algo que pode auxiliar vocês, né, no gerenciamento, tá? Diversificação de portfólio, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre essa diversificação de portfólio. O que acontece? Imagina que você tem lá um saldo de 100 reais, você vai lá e coloca esses 100 reais só em euro USD, tá? Tudo de uma vez. O que aconteceu? Não foi de sucesso, perdeu tudo. Pronto, caiu, né? Perdeu. Então, é o mesmo critério de você não deixar todos os ovos na mesma cesta, gente. Se cai a cesta, quebra tudo, tá? Então, é uma analogia de uma certa forma brincadeira, mas isso acontece de verdade, tá? Então, tem que ter esse gerenciamento de risco para que vocês não coloquem todo o dinheiro de vocês em um único ativo, dependam exclusivamente daquele determinado ativo. Então, se tem 100 dólares, coloca 30 em um, 30 em outro, 30 em outro, tá? Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo apenas. Mas é algo que vocês têm que entender, enfim, tem que ter essa consciência, ok? A gente vai ver também essa questão dos ativos que estão correlacionados, tá? Aqui algumas informações adicionais. Tá? Olha só, gente, uma questão muito importante, tá? Os traders de qualidade,
estão mais preocupados com o quanto estão arriscando do que o lucro potencial, ok? Então, também tentem levar isso para vocês. Quanto que você pode arriscar, tá? Quanto que você se sente confortável em arriscar. É muito uma situação de pensar, o não você já tem. Então, você tem que buscar algo que você consiga, enfim, tá alavancando, né? Tá tendo sucesso. Então, é muito importante definir o valor que vocês estão confortáveis em arriscar, ok? Nunca investir valores que vocês não podem perder. Isso é também extremamente importante, porque se você sabe que você depende de determinada quantia, se por acaso você perder, o seu emocional já vai começar a te sabotar, ok? Então, muito importante, colocar um valor que você não se sinta desconfortável caso você venha a perder esse valor, tá, gente? Então, sempre tenham isso em consideração também. Tá, vamos ver, gente, agora um pouquinho sobre essa diversificação. Agora vamos ficar um pouquinho mais técnico aqui nessa parte do gerenciamento de risco, ok? Vamos entender um pouco sobre o ouro e o dólar australiano. Alguém sabe, já conhece essa questão do ouro e do dólar australiano? Por que eles estão tão ligados um ao outro? Vamos descobrir isso agora, tá? Gente, a Austrália é um dos maiores produtores, mineradores de ouro do mundo, ok? Então, o dólar australiano está fortemente ligado com o ouro, tá? Ou seja, se o preço do ouro sobe, o dólar australiano sobe junto. Isso, obviamente, não é uma regra, tá, gente? Mas a gente já vai ver o quão correlacionado eles estão, perfeito? Se no outro lado o ouro cai, o preço do ouro cai, o dólar australiano cai, ok? Ou seja, a Austrália tá exportando muito ouro, está exportando menos ouro, como que está o preço do ouro em si? Então, isso também tem bastante a ver nesse sentido. Gente, dólar australiano e o ouro, depois eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, eles têm uma correlação de 80%, tá? Isso não é uma informação que é do ano passado, não. A gente está falando de dados históricos, tá? Então, o ouro e o dólar australiano estão muito correlacionados. E a gente vai ver isso no gráfico. Ok? Ou seja, ouro sobe, dólar australiano sobe. Né, ouro desce, dólar australiano desce também. Olha só aqui no gráfico, gente. Olha só o preço do ouro. Olha o período 2000, tá? Ano 2000 até o ano 2012. Olha só a correlação deles, como que eles estavam quase em sintonia, ok? Quase em sintonia. Então, a gente tem aqui o preço do ouro. Olha só, praticamente os movimentos, eles são muito similares, tá? Muito similares. Então, vocês podem fazer esse tipo de análise, tá? Então, o ouro e dólar australiano estão positivamente correlacionados. E vamos agora falar de um outro tipo de correlação também, tá? Que é do dólar americano com o petróleo. Bom, gente, o petróleo em si, ele é precificado, o barril do petróleo, ele é precificado em dólar americano, ok? Então, o que acontece? O petróleo está negativamente correlacionado com o dólar. Por quê? Se dólar americano sobe, petróleo, o preço do petróleo desce. E vice-versa, ok? Por quê? A gente tem o barril de petróleo, que é cotado em dólares, tá? Quando o dólar americano sobe, você precisa de menos dólar para comprar um barril de petróleo, tá? O petróleo ele fica mais barato quando o dólar americano está alto, o petróleo ele fica um pouquinho mais barato, tá?
E no contrário, tá? Quando o dólar dos Estados Unidos, o USD, está fraco, você precisa de mais dólares para comprar esse determinado barril de petróleo, ou seja, o preço do petróleo sobe. Então, um outro ativo que também vocês até podem mais tarde dar uma olhada aqui, eu vou tentar abrir aqui na plataforma para mostrar para vocês, é o dólar canadense, tá? No Canadá também tem muito petróleo que é exportado. Rússia também é uma nação que tem bastante petróleo, Arábia Saudita, enfim. Então, tem várias nações aí que têm esse petróleo, enfim, que é quase que fortemente atrelado ao valor da moeda, ok? Vamos ver aqui a correlação deles. Olha só, gente. Aqui eu tenho o preço do petróleo, tá? Olha só, do ano 2006 a 2018. Petróleo subiu, dólar americano desceu. Olha só essa correlação. É praticamente fazendo um movimento contrário do outro. Então, petróleo sobe, dólar americano desce. Aqui de novo. Petróleo sobe, dólar americano desce. Então, essa correlação é muito forte, tá? O que é importante também a gente ter em consideração? Atualmente, a gente vive numa sociedade que ela é muito dependente do petróleo em si, tá? Ou muito dependente de metais preciosos. Então, isso, à medida que o ser humano for evoluindo, enfim, eventualmente pode, em algum ponto, já essa realidade mudar. Tá? A gente está vendo muito atualmente a questão de painéis solares, tá? Para tentar reduzir o consumo de energia, enfim. A gente tem carros elétricos, Então, o ser humano ele está se desenvolvendo, ele está buscando alternativas mais verdes, enfim, para o futuro, gente. Então, temos que considerar que, eventualmente, isso, em algum ponto, não seja mais tão fortemente relacionado, tá? Mas no momento atual que a gente vive, que é muito dependente de combustíveis fósseis, enfim, essa é a realidade que a gente vê na movimentação de preços, ok? Estou vendo algumas perguntinhas aqui. Lincoln, já estou pegando aqui algumas perguntas, tá? No final eu vou estar respondendo para vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês essa questão da correlação na plataforma agora. Só me dá um minutinho para eu compartilhar a minha tela da plataforma. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela, pessoal? Perfeito. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiro essa questão do dólar americano e do petróleo, tá? O que a gente pode fazer? Para que eu consiga mostrar para vocês de uma forma mais fácil essa questão de correlação, ok? Vamos colocar aqui 2 gráficos, quero mostrar para vocês 2 gráficos. Tá? Olha só, estou diminuindo aqui o zoom para vocês verem esses gráficos. Olha só, pessoal, eu estou aqui mostrando para vocês dólar e petróleo, ok? Vocês podem basicamente ver que o que um faz, o outro faz quase ao contrário, tá? Obviamente que a gente não está vendo vela por vela, tá? Eu coloquei num período aqui super distante. Deixa eu colocar aqui um dia.
um período super distante. Estou ajustando, gente, o período. Para vocês verem essa correlação, ok? Deixa eu abrir aqui o outro ativo que eu quero mostrar para vocês também, o CAD, o SDCAD. Velas de um dia, e deixa eu diminuir o zoom aqui. Vou tentar colocar aqui em 30 dias. Olha só, gente, aqui dá para ver ainda mais, de uma forma ainda mais gritante, essa questão de o que um faz, o outro faz praticamente ao contrário. Tá? Então, dólar canadense, dólar americano com petróleo, ou dólar canadense, tá? Tanto o Canadá também tem uma forte relação com o petróleo. Tá? E vamos ver a questão agora também do dólar australiano com o ouro. Tá? Deixa eu mostrar, então, também essa correlação entre o dólar australiano e o ouro, que estão positivamente correlacionados, tá? Tá, eu tô vendo aqui o pessoal falando, mas o que tem a ver essa correlação com o gerenciamento de risco? Porque vocês podem tentar fazer esse contrabalanço, entende, gente? Então, por exemplo, se um ativo não está indo bem, eventualmente outro ativo ele está de uma forma melhor, enfim, para que vocês consigam estar investindo. Então, é um balanço, é um equilíbrio. Ao invés de você colocar seus $100 tudo num ativo, você pode colocar 30 em um ativo, 30 no outro, para tentar balancear, gente. Então, eventualmente, se o dólar canadense, enfim, não está muito bem, você tem um outro ativo para ter esse balanceamento, ok? Então, essa é a ideia de não colocar todos os ovos em uma única cesta. Tá? Também queria mostrar para vocês essa questão de que vocês conseguem ver dois gráficos, tá? Paralelamente aqui. Então, é super importante ter esse conhecimento para vocês justamente compararem os preços, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação, gente, que tem bastante conteúdo hoje para cobrir. Talvez passe um pouquinho de uma hora, mas vou tentar manter dentro do período, tá? Vou mostrar para vocês aqui a estratégia secreta que eu tinha mencionado. Estão vendo minha tela? Ó, perfeito. Todo mundo está vendo a minha tela de novo? Minha apresentação. Só vamos ver. Só estou aguardando aqui o ok de vocês. Se está todo mundo vendo a minha tela, a gente dá sequência. A importância de ter uma estratégia. Tá? A estratégia justamente te ajuda a você se manter dentro do seu gerenciamento. Que você não está uma hora tentando fazer X, outra hora tentando fazer Y. Não, você tem essa constância, essa consistência, ok? Então, ter uma estratégia que funciona para vocês, uma ou duas estratégias, gente, que vocês gostem, que seja que vocês se sintam confortáveis em fazer aí no dia a dia, ok? Sempre tendo em consideração que nada é 100%. A gente está falando de um mercado que
eventualmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nada é 100%, ok? Vamos ver aqui a estratégia secreta. Não queria dar spoiler, mas provavelmente muitos de vocês já ouviram falar da estratégia de bloqueio. E a gente vai ver como que ela funciona e quais os cenários, os 3 cenários possíveis que a gente pode ver nessa estratégia do bloqueio, tá? Ou locking. Também tem, o pessoal às vezes conhece muito como locking method, ok? Quem aí já tinha conhecimento dessa estratégia? Acredito que bastante já conhecia, mas, como eu mencionei, para quem está começando agora, é uma estratégia interessante, enfim, eu estou explicando quais são os possíveis cenários que ela nos fornece, ok? Bom, a gente, no melhor dos cenários possíveis, o bloqueio, ele pode te dar 2 vezes o lucro, ok? Isso no melhor cenário possível. Então, a gente está falando do mundo ideal, ok? Olha só, gente, aqui, entrei na primeira ordem com $10, perfeito. Teve uma boa volatilidade, ok? E entrei aqui, ó, o valor com 8. Tá? Por que eu entrei com 8 nessa entrada? A gente já vai descobrir agora. Então, o que eu fiz? Eu bloqueei, eu tentei criar um bloqueio, tá, de preço. Ou seja, o meu preço está bloqueado aqui dentro dessas 2 ordens, tá? Mas a gente já vai entender um pouquinho mais. Como que a gente pode configurar ela, tá? Em que momentos que ela pode ser mais adequada para vocês estarem utilizando? Em opções binárias, tá? Vão ser sempre 2 posições opostas, ou seja, uma compra e uma venda, certo? Sempre no mesmo ativo, não deve ser em outro ativo, fazer uma compra no ativo 1 e ir lá buscar outro ativo e fazer uma venda. Não, tem que ser no mesmo ativo. Mesmo tempo de expiração também. Funciona melhor entre 15 minutos a 45 minutos, porque você tem tempo hábil, gente, para ter, ou seja, o mercado possivelmente ter uma volatilidade adicional para o preço se mexer. Tá? Aqui nessa estratégia, o preço tem que estar volátil, ok? Se o mercado está lateralizado, talvez não funcione, enfim, do jeito que ela deveria funcionar, ok? Evitar justamente quando o mercado está lateralizado. E você pode também utilizar suporte e resistência para identificar possíveis pontos de entrada. Então, só tenha em consideração, gente, essa estratégia para 1 e 5 minutos talvez não é a mais adequada. Tá? Você tem que ter um tempo hábil para o preço ter volatilidade. Então, às vezes, nesse período não há um período. É um período muito curto, de 1 a 5 minutos, ok? Vamos lá. Vamos falar aqui de um cenário ideal, que essa estratégia funcionou super bem, ok? A gente teria um payout de 80%, ok? E o que eu fiz aqui? Coloquei uma ordem de compra de 10, ok? Tive uma certa volatilidade, o preço foi lá em cima, identifiquei uma possibilidade de fazer uma ordem de venda, ok? Então, fiz 2 ordens, bloqueei o meu preço aqui no meio. O que vai acontecer? Tá? Nesse cenário em que o preço fechou dentro do bloqueio, eu vou ter lucro dessa operação, tá? Da operação de compra e da operação de venda, tá? Estão conseguindo me ver e ouvir, pessoal? Eu vejo que o Ivan, a Rosimar também falou que travou. Me deem um ok aqui no chat, que aí eu prossigo para a gente estar... perfeito. Se está travando, gente, tenta atualizar lá o Google Chrome, enfim, para que vocês consigam estar observando, ok? Bom, vamos voltar aqui, tá? Deixa eu explicar isso detalhadamente também para vocês, entenderem por que a gente
fez essa ordem de 10 e essa ordem de 8. O valor sempre da nossa segunda ordem aqui, que é em direção oposta, ela vai ser de acordo com o nosso payout, tá? Então, por que eu fiz a minha segunda ordem de 8? Porque o meu payout está 80%. Se o meu payout tivesse 72%, eu teria colocado 7,20, entendeu? Então, sempre a minha segunda ordem, ela vai ser do valor em paralelo com o meu payout, ok? Olha só, no cenário ideal, eu tive lucro da primeira operação, ok? Que foi essa, porque o preço fechou aqui no meio. Olha só, teve tanta volatilidade, enfim, que eu consegui, por exemplo, que o preço fechasse aqui no meio. Então, ele ficou bloqueado. Esse é o primeiro cenário, o cenário ideal, ok? E tive um lucro das duas operações. Ou seja, funcionou perfeitamente. Meu locking funcionou perfeitamente, tá? Vamos agora para o segundo cenário, tá? Olha só, gente. Eu entrei aqui com 10 dólares, ok? Uma ordem de venda. Teve uma certa volatilidade aqui no mercado, tá? E eu achei que, eventualmente, se eu fizesse essa ordem aqui, eu conseguiria, em algum ponto, meu preço poderia fechar dentro desse período, ok? Porém, nesse cenário, essa ordem aqui, ela não foi uma ordem de sucesso, tá? Essa ordem de compra, ela não foi uma ordem de sucesso. Por que eu entrei com 8 dólares e 40 nessa ordem? Porque eu estava com um payout de 84%, ok? Então, eu quis me resguardar, tá? Vamos entender essa matemática. O Ivan me perguntou se existe um tempo específico entre uma ordem e outra. Justamente, você tem que colocar a primeira ordem considerando o mercado volátil, ok? O mercado volátil tem que estar volátil para essa estratégia funcionar. Geralmente, você tem tempo hábil para abrir essas duas ordens, para que tenha volatilidade no mercado, de 15 minutos a 45 minutos, tá? Então, você tem que ter em consideração o quanto de volatilidade o mercado está tendo. Tá? Talvez um momento interessante para testar essa estratégia seja quando tem notícias de mercado. Tá? Se a gente sabe, por exemplo, que vai sair lá a folha de pagamento não agrícola, gente, o payroll dos Estados Unidos, tem muita volatilidade no mercado. Geralmente é 9h30 da manhã, essa notícia sai às 9h30 da manhã da primeira sexta-feira do mês. Então, a gente sabe que o payroll, a gente já tem conhecimento que o payroll gera muita volatilidade no mercado. Então, eventualmente, vocês podem testar essa estratégia no momento que tenha uma maior volatilidade no mercado, ok? O que é um mercado volátil? Quando ele está se movimentando, gente. Se esse preço tivesse assim, ó, em linha reta, ele não está volátil. Mas olha só a movimentação que ele está fazendo aqui. Isso é volatilidade, o preço está se movimentando, está subindo, está descendo, enfim, ele está me dando a oportunidade de, enfim, entrar com uma ordem de compra, uma ordem de venda, ok? Nesse cenário, gente, olha só, eu abri a minha ordem aqui de venda, ok? O preço fechou aqui, ou seja, essa ordem de venda, ela foi de sucesso, porque o meu preço fechou muito abaixo, ok? Porém, eu tinha tentado fazer o locking aqui e não deu certo, porque o meu preço, eu achei que ele fecharia entre meio esse espaço. E, infelizmente, ele desceu um pouquinho mais, tá? Então, essa ordem aqui, pum, corto fora, perdi, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu saí no 0 a 0. Ou seja, pelo menos eu tive a opção de tentar fazer uma defesa, tá? Então, se eu tivesse lucro em ambas, perfeito. Pelo menos aqui não perdi nada, tá bom? Então, a primeira negociação eu tive os 10 dólares de lucro, mais os 8,40 aqui do meu payout de 84%. E a minha segunda ordem, eu apenas tentei fazer ela para me resguardar.
Teve perda? Ok, saí sem perder e sem ganhar nada, tá? Então, é uma forma de fazer mitigação de risco, tá? Mitigar risco. E temos o terceiro cenário, em que dá errado, tá? A minha primeira ordem, ela dá errado. Olha só. Eu entrei primeiro com uma ordem de compra, teve aqui volatilidade, enfim, entrei com uma ordem de venda. Sempre a segunda ordem, ela vai ser de acordo com o payout nessa estratégia, tá? Muito importante lembrar disso. A segunda ordem vai ser de acordo com o meu payout, ok? Infelizmente, aqui, essa ordem, tá? Ela não... Eu tive uma perda, tá? Eu entrei com uma compra e o meu preço fechou aqui embaixo, ou seja, o preço desceu. Olha só, gente, justamente por eu estar pensando em fazer essa defesa, esse bloqueio, enfim, eu tive um prejuízo muito menor do que se eu só tivesse colocado essa ordem aqui de compra, tá? Então, por exemplo, eu fiz a ordem de compra aqui e vi que, eventualmente, esse mercado estava numa forte tendência de queda. Eu tentei me defender, tá? Por exemplo, uma possibilidade de defesa aqui. E, olha só, a primeira ordem que eu entrei, que era de 10, perdi, ok? Perdi essa ordem. Já a segunda negociação, que eu entrei com 8,40, de acordo com o meu payout aqui, eu consegui um lucro, tá? Então, eu terminei com 15. No final das contas aqui, ao invés de ter um prejuízo aqui dos 10, enfim, eu consegui só sair com um prejuízo de 2,94, tá? Porque eu tentei uma possível defesa, tá certo? Vocês entenderam o conceito dessa estratégia de locking, essa estratégia de bloqueio? Tá? É muito importante que vocês me falem se vocês entenderam a lógica por trás dessa estratégia. Ela, antes de qualquer coisa, ela é uma estratégia para você tentar mitigar o risco, ok? Para você tentar mitigar o risco, ou seja, diminuir o seu risco, tá certo, gente? Eu tô vendo aqui um pessoal falando que tá um pouco travando. A princípio tá todo mundo conseguindo me ver e me ouvir. Ah, que bom, pessoal. Tô vendo aí Thiago, Lincoln falando que entenderam. Feliz, tá? O mais importante é que vocês consigam absorver esse conhecimento. E assim, vai ficar, esse webinar, ele fica salvo, ele vai ser reenviado por e-mail de vocês, enfim. Então, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Caso alguém não ficou com dúvida em alguma questão, depois vê o reprise, enfim, que vocês... para vocês estarem entendendo, entendendo a lógica dela, tá bom? Vou tentar mostrar, gente, para vocês aqui, se bem que essa é uma estratégia que você tem que ter um pouco de paciência para que consiga pegar um mercado mais volátil, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela de novo. Vamos tentar ter um pouquinho de paciência, ver o que a gente consegue ver no mercado, tá? Agora, nesse momento, ao vivo. Tá? Eventualmente, esse é um horário que pode ser que tenha um pouquinho menos de volatilidade, mas vamos tentar pegar aqui alguma ordem interessante para que a gente consiga. Ok. Vamos lá. Bom, todo mundo está vendo a minha tela, pessoal? Essa é uma estratégia que você pode também tentar em Forex, tá? Nada te impede. Mas vamos ver aqui essa estratégia num par de binárias. Deixa eu ver um par que eventualmente pode estar um pouquinho mais volátil. Vamos ver aqui em binárias. Vamos de euro JPY também. Vamos de euro JPY. Só quero uma tela. Só um gráfico. Vamos prestar atenção aqui nesse euro JPY. Bom, vamos colocar... vou colocar um intervalo de vela um pouquinho maior, de 5 minutos, tá? Porque essa é uma estratégia, gente, que ela requer um pouquinho mais de paciência, ok?
Então, neste caso, por exemplo, a minha primeira ordem seria de 10, ok? E aqui eu colocaria um intervalo de, bom, estou em digitais, vamos tentar em digital mesmo. Tá, deixa eu fazer uma análise rápida aqui. Aqui eu entraria com preço com uma ordem de compra, tá bom? Bom, agora, para que eu possa fazer a minha segunda ordem, a minha segunda ordem seria de 8,40, tá? Já vou deixar aqui engatilhado caso tenha uma volatilidade interessante. Mas, por exemplo, se esse preço agora tem uma volatilidade alta, por exemplo, meu preço vai chegar, enfim, vai subir um valor considerável, tá? Por exemplo, aqui eu poderia ter traçado uma resistência que, por exemplo, poderia considerar como um possível ponto de entrada. Tá? Não tem tanta volatilidade agora, tá, gente? É uma estratégia que requer um pouquinho mais de paciência. Por isso que o time frame de 15 a 45 minutos, ele te permite tempo hábil, tá? Se tivesse notícia no mercado, quando tem notícia no mercado, a gente vê aquelas velas enormes, tá? De acordo, enfim, com a determinada notícia. Então, a nossa ideia é que tenha volatilidade no mercado para tentar essa estratégia, tá? Eu, sinceramente, se tivesse volatilidade, aqui eu teria traçado uma resistência e quando chegasse aqui eu entrava com uma ordem de venda, ok? E tentaria ter o preço locked, né, ter o preço bloqueado dentro desse espaço, ok? Então, obviamente que não dá, teria que esperar, enfim, o mercado está volátil, a gente já está se estendendo muito aqui no webinar, mas vamos lá, tinha que ter esse gap aqui para eu conseguir entrar com uma ordem de venda no valor de 8,40 e fazer o bloqueio da minha ordem, tá? E tentar do lucro duplo, tá? Mas, basicamente, essa é a ideia, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Acredito que vários de vocês já tinham conhecimento aí dessa estratégia, mas é sempre válido, né? Para quem está começando agora no mercado, é sempre válido falar um pouquinho, enfim, explicar um pouquinho sobre a matemática também por trás do trading. Ok, vamos voltar aqui para a minha tela. Para a minha apresentação. Perfeito. Estão vendo minha tela, gente? Realmente, tem o conta VIP. O conta VIP tem o payout maior em binárias, tá, gente? Bom, então vamos entender um pouquinho do o que a gente pode negociar nesse mercado, tá? Bom, as binárias, você pode ter um lucro de até 95%, tá? Você só arrisca 100% do seu investimento, enfim. Tem a opção de botão de venda, enfim. Não tem taxa nenhuma, tá? E você, além de negociar pares de moedas, ainda tem a opção de negociar algumas commodities e algumas ações, tá? E, por exemplo, nas binárias, enfim, o seu saldo, ele não fica negativo, tá? Ou seja, ele não vai buscar lá do seu saldo. Se você não investiu aquele valor, você não vai perder um valor que está lá no seu saldo, ok? E nas CFDs, tá? Contrato por diferença. A gente tem Forex, a gente tem ações, commodities, criptos, ok? Alguns dos benefícios aí das CFDs, tá? Lucro ilimitado, risco limitado também, você só perde até 100% do seu investimento, a não ser que você utilize a opção de manter a posição aberta, ok? Gente, o mais importante, você tem uma conta aí de treinamento que você pode testar o quanto você quiser, tá bom?
Então, utilizem a conta de treinamento. Vou tentar responder aqui algumas perguntinhas, porque a gente se estendeu demais. Ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pergunta do Lincoln. Dólar australiano tem como garantia o ouro? Não necessariamente, tá? Mas tem uma forte influência do preço. Ok, sobre opção digital. Tem poucos pares de moeda em expiração, 1 minuto, e outros em 5. Cadê 1 minuto de todos os pares? Tá? São condições de mercado, pessoal. Então, às vezes vai estar disponível, às vezes não, por questões de mercado mesmo, ok? Às vezes está disponível, às vezes não está. Gente, eu vou tentar terminar agora o webinar, porque a gente já passou 10 minutos aqui do horário, tá? Eu agradeço a participação de todos. A gente se vê semana que vem sobre estratégias em opções binárias, ok? Obrigada, pessoal. Até mais.